Queridos irmãos, queridas irmãs, quinto domingo do tempo da Páscoa. A liturgia desse quinto domingo nos apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Ouçamos. João capítulo 14, versículo de 1 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, gente, quinto domingo da Quaresma, quinto domingo da Páscoa, segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães. Gostaria que nós olhássemos para a realidade das nossas mães à luz deste Evangelho. Gostaria que este Evangelho nos ajudasse a entender o lado terno, materno de nosso Deus. Capítulo 14 do Evangelho de São João faz parte dos discursos de despedida. Capítulo 13 de São João, lava-pés, e do capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus faz um longo discurso de despedida, como os patriarcas se despedindo do seu povo. E a partir do capítulo 18 começa a narrativa da paixão. O trecho que acabamos de ouvir está dentro desse discurso. Esse diálogo com Tomé e com Felipe. Jesus está falando da sua partida para o Pai. Quando Jesus disse que está partindo, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho, Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Tomé está pensando numa estrada e num lugar para chegar. Tomé não compreendeu nesse momento que, na verdade, o caminho é o próprio Jesus. Não nos esqueçamos que os cristãos, antes de serem chamados cristãos pela primeira vez na Antioquia, eles eram chamados o povo do caminho. Na verdade, o cristianismo, minha gente, não é uma religião fechada, com esquemas dogmáticos. É a proposta de um caminho, que tem um mestre que vai à frente e os discípulos, que somos nós, que vamos atrás. E Jesus se revelou como esse caminho. Se a gente quer chegar ao Pai, a gente deve passar por Jesus. O que significa passar por Jesus? Quando ele diz, eu sou o caminho. Assumir o seu jeito de viver.
o seu jeito de se relacionar com o Pai, o seu jeito de se relacionar com os irmãos, o seu jeito de se relacionar com toda a natureza, o seu jeito de enxergar o mundo, o seu jeito de amar, o seu jeito de viver, o seu jeito de perdoar. É um caminho. E um caminho se faz caminhando. Nós vamos conhecendo Jesus na medida que caminhamos com Jesus. E pelo caminho se conhece o fim. Caminhando do jeito de Jesus, nós chegamos de onde Jesus partiu e para onde Jesus voltou para o Pai. Em outras palavras, Jesus nos ensina a ser filhos. Deus é Pai. Uma expressão bonita de perceber um Deus que guarda, um Deus que protege o seu povo. Mas que nós poderíamos também dizer, Deus é mãe, no sentido que Deus gera, Deus cuida de nós como uma mãe cuida de seus filhos. No sentido de que Deus é eterno. Agora a gente consegue descobrir esse Deus Pai que tem entranhas maternas? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos. Deus se comparando a uma galinha, a um instinto materno. Poderia uma mãe de seu filho se esquecer? Ainda que isso acontecesse, eu jamais me esqueceria de ti. Deus de novo se comparando à mãe. A gente chega ao Pai, a ternura do amor de Deus, a este Deus terno e materno, passando por Jesus. Ele é o Mestre. Ele revela, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Quantos filósofos se aprofundaram nessa questão, o que é a verdade? Quem é Deus? Quantas definições? E nós olhamos para Jesus e diz, ali está a verdade. Este homem, Jesus, é Deus. Este homem, Jesus, é Deus. E parece que 2000 anos depois de Cristo, nós temos muita dificuldade. Nós preferimos um outro Jesus. A gente coloca coroa de ouro, coroa que expressa um poder para justificar o nosso poder. A gente prefere reconhecê-lo como Deus dos exércitos para justificar as nossas guerras. Prefere enxergá-lo como juiz implacável para justificar muitas vezes a nossa dificuldade de amar, de perdoar, de ser misericordioso. Eis a verdade. Se Pilatos foi capaz de apresentar Jesus dizendo, eis o homem, nós podemos dizer, eis o homem, eis o próprio Deus. Um teólogo dos tempos modernos diz que a maior dificuldade nossa não é reconhecer que Jesus é Deus, é que Deus é Jesus. Que este que passou fazendo o bem, vivendo em tudo a condição humana, frágil como nós somos frágeis, é o próprio Deus onipotente, que tudo pode, onisciente, que tudo sabe, onipresente, está presente em toda parte. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Domingo passado, celebramos Domingo do Bom Pastor, e o Evangelho do domingo passado continuou na segunda-feira, dizendo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quantos de nós passamos a vida inteira buscando uma boa vida? Mas o que é vida, minha gente? É poder satisfazer todos os nossos prazeres, todos os nossos desejos egoístas, ou descobrir o sentido da vida. E Jesus revela o sentido da vida. A vida só tem sentido se ela é para amar. E a gente só ama na vida quando a gente é capaz de se entregar. Se entregar a Deus, se entregar aos irmãos. Não é fácil. Não foi fácil para Tomé.
Tomé dizia, não conhecia o caminho, 3 anos na escola de Jesus e não tinha aprendido nada, não conhecia o caminho. Não foi fácil para Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele disse, Felipe, quem me viu, viu o Pai. Eu sou a cara do Pai. O ano passado, nós falávamos que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. No ano da misericórdia. Por isso nós podemos dizer, se o nosso Deus, ele tem entranhas maternas e ternos, Jesus é o rosto da maternidade de Deus. Acolhendo os pecadores, acolhendo as crianças, acolhendo os pobres. É com esse caminho, com esse olhar que nós somos chamados a enxergar nossas mães. Nossas mães não são perfeitas, elas são de carne e osso, como nós somos de carne e osso. Mas Deus deu a elas um tesouro para elas carregarem num vaso de barro. Delegou para elas a vida que é dom dele, para que elas pudessem gerar, cuidar dessa vida. Deus delegou para elas a maternidade, que é do próprio Deus. Porque antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós já fomos gerados no coração amoroso de nosso Deus. Estamos no mês de maio, mês de Maria, este ano celebrando 300 anos da aparição da imagem da Nossa Senhora Aparecida, por isso o Ano Nacional Mariano, celebrando agora no dia 13 de maio, o centenário da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Vamos pedir que a gente seja capaz de enxergar, através do rosto de Maria, o rosto terno e materno de nosso Deus. E que o rosto terno e materno de nosso Deus nos ensine a ver no rosto de cada mãe o rosto do próprio Deus. Que o rosto terno e materno do próprio Deus possa refletir também no nosso rosto, para que nós sejamos uma sociedade marcadas pelo amor, para que possamos fazer a revolução do amor, para que possamos dizer sim à civilização do amor. Que assim seja. Continuando a nossa catequese, estamos usando esse material bonito da CNBB, Sou Católico, Viva a Minha Fé. Estamos vendo alguns elementos fundamentais da nossa fé. Já vimos a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a igreja, e agora entramos na verdade sobre o homem. Diz o Salmo 8, que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem para o visitares. No entanto o fizestes só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Belíssimo o Salmo 8, como se faz uma visão positiva do ser humano. À luz da nossa fé, vejamos a importância da compreensão sobre o ser humano. Quem é o ser humano? A compreensão da sociedade em que vivemos sobre o ser humano é com frequência incompleta. A compreensão cristã e católica do ser humano contempla a totalidade dos elementos que compõem a vida do homem e da mulher. Os vínculos que unem o ser humano a Deus, aos outros e à natureza, são vistos a partir dos elementos da liberdade e responsabilidade, e como parte das relações dinâmicas e da interdependência do ser humano com os demais seres, especialmente os outros seres humanos. Então não é possível compreender o ser humano sem perceber sua relação com o transcendente, com Deus, sua relação com os outros, sua relação com a natureza, sempre a partir desse elemento, liberdade e responsabilidade. A liberdade cristã não é a liberdade para eu fazer o que eu quero. A minha liberdade carrega uma responsabilidade. Como com essa liberdade e responsabilidade eu estabeleço relações.
outro elemento dessa visão de homem. Homem e mulher, imagem de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. No livro da Gênesis, capítulo 1, nós lemos: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. O texto bíblico afirma que Deus criou todas as coisas através da palavra. E tudo que criou é bom. Por isso, homem e mulher, criados por esta palavra, que é amor, são chamados a viver a partir desse mesmo amor. Então, o ser humano, homem e mulher, são criados a partir da palavra. E a palavra nós conhecemos, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Filho que se encarnou, Jesus de Nazaré. Podemos dizer que nós somos gerados em Jesus. E se Jesus é amor, somos gerados no amor. O amor supõe uma resposta a ser dada numa vida de comunhão, que se abre para múltiplas relações. Só existe amor quando existe comunhão entre pessoas. As diversas relações existenciais do ser humano adquirem sentido e têm sua plenitude na relação com Deus. Para nós cristãos, a grande referência da nossa relação é a relação com Deus. É a relação de um Deus trinitário. Um Deus comunhão, um Deus é amor. Por isso nós, gerados por Deus, carregando o DNA de Deus dentro de nós, também somos gerados para a comunhão, somos gerados para o amor. Homem e mulher, habitantes do mundo, são chamados a cultivar e preservar a natureza. Esse mandato divino assume hoje cada vez mais uma força de um caráter de urgência. O ser humano é chamado a viver uma justa relação com o mundo. A ecologia requer um relacionamento saudável com o mundo. A relação com a natureza deve ser consequência de uma boa relação com Deus e com as criaturas. Durante muito tempo nós entendíamos a relação do homem, do ser humano com Deus, do ser humano entre si. Graças a Deus nós crescemos na consciência ecológica e percebemos o entorno nosso, toda a criação. Precisamos cuidar da criação como dom de Deus, como um presente de Deus. Deus nos colocou no Jardim do Éden para cuidar da criação. A criação é o lugar que Deus nos deu, poderíamos dizer, para o nosso aconchego. É um presente de Deus que precisamos cuidar. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que a pessoa é livre, racional e chamada a amar. Nós dizemos que somos a imagem e semelhança de Deus. Significa o quê? Que nós temos a mesma cor dos olhos de Deus? O mesmo tipo de cabelo? Não. Quando dizemos que somos imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando da liberdade. Deus da liberdade nos fez livres. Nos deu a capacidade de reconhecê-lo, a razão. A razão nos possibilita reconhecer. E nos deu o dom do amor. Somos capazes de amar como Deus nos ama. O ser humano é diferente dos outros seres criados. Foi criado para a comunhão com os outros e com Deus. Ele realiza-se profundamente quando doa e compartilha sua vida com os outros seres humanos. Se essa experiência é bem feita nesta vida, ela torna-se uma antecipação daquilo que é a vida definitiva no céu. Comunhão plena de amor com Deus e com os irmãos. Portanto, o céu começa aqui agora, na medida que essa comunhão plena
nós já vamos vivendo aqui com Deus e com os irmãos. A comunhão do amor. O ser humano, de fato, não está fechado sobre si mesmo, nem mesmo se encontra preso aos limites do mundo material. Nós não somos o centro, nem estamos presos a isso que é material para quando acabar a matéria, acabarmos tudo. Nas relações com os outros e com a realidade que o cerca, ele expressa suas capacidades e encontra a razão de viver neste mundo. Repare, por exemplo, as grandes situações do ser humano, elas vão para além do material. A gente fala de felicidade. O que é a felicidade? O que é o amor? O que é a graça de Deus? Agora que nós vamos viver esta felicidade, este amor, essa graça de Deus, na mediação que Deus nos dá, no aqui e agora. Não é para a gente se desencarnar, mas é aqui, com tudo isso que nós vivemos, que somos capazes de experienciar. Na minha fragilidade, no encontro com a sua fragilidade, somos chamados a amar e antecipar aqui na terra o que viveremos plenamente no céu. É nas relações com Deus, porém, que ele encontra a última razão da sua existência, pois foi criado com a capacidade de encontrar Deus e de entrar em comunhão com Ele. Santo Agostinho passou tempos da sua vida em busca de Deus, por diversos caminhos, mas quando fez o encontro radical com o Senhor, dirá Agostinho: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão bela. Te procurava lá fora e estava aqui dentro. Repare quantos apelos de Deus nós temos aí. Um exemplo, quando a gente pega as músicas românticas, promessas de amor eterno, alguém que vai fazer alguém eternamente feliz, no fundo é a busca de Deus, que só em Deus vamos atingir essa plenitude. Mas vamos buscando na mediação. Por exemplo, quando você canta, eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar, e ainda que aconteça aquilo, eu vou te amar. Só em Deus essa música atinge a plenitude. Mas é a busca de Deus a partir das coisas concretas da vida. Nós vamos comendo, por exemplo, dizer, em migalhas, aquilo em busca de algo mais pleno. Vamos vivendo de forma mais frágil, em busca daquilo que nós um dia chegaremos na plenitude dos céus. É o próprio Deus, antes de tudo, que oferece esse espírito, esse convite à comunhão, e atrai o ser humano à verdade, ao bem e ao amor. Então não é o homem que constrói o amor, é Deus que oferece, é próprio Deus que nos atrai. Resta-nos deixar ser atraídos por Deus como Maria. Resta-nos encontrar a Deus, ou melhor, deixar que Deus nos encontre. Por isso, irmãos e irmãs, esta é a visão que nós temos do ser humano a partir da perspectiva cristã. Semana que vem continuaremos vendo outros elementos da visão cristã sobre o ser humano. Quero partilhar com vocês a agenda da semana. Hoje, dia 13 de maio, dia do centenário da primeira aparição de Fátima. Às 15 horas, terei uma palestra sobre mãe, no projeto de ressocialização dos apenados, na antiga prefeitura. Às 18 horas, estarei na paróquia de Fátima, participando da procissão e da missa, encerrando neste ano do centenário de Fátima. Domingo, dia das mães, às 8h30, presidirei a Eucaristia no Santuário do Rosário. Às 4 horas, estarei em Parelhas, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que não é um santuário, na verdade é uma capela, para celebrar a missa e depois a procissão. E às 7 horas da noite,
terei crisma em Jardim do Seridó. Depois, essa semana, estarei em Recife. A partir de terça-feira até sexta, tem reuniões do nosso regional dos bispos. E na sexta-feira, seguirei para João Pessoa, para no próximo sábado, dia 20, participar da posse de Dom Delson como arcebispo de João Pessoa, que nós chamamos de arcebispo da Paraíba, porque até hoje a arquidiocese de João Pessoa tem o nome de Arquidiocese da Paraíba. Então, às 9 horas da manhã, participarei da posse de Dom Delson e voltarei para o Seridó, porque à noite terei a missa de Crisma aqui na matriz de São José. Quero lembrar os aniversariantes da semana. Dia 13 de maio, aniversário de ordenação de 2 irmãos nossos, Padre Givanildo Medeiros de Araújo, pároco de Serra Negra, e Padre Rivaldo Pereira Dantas, administrador paroquial de Ouro Branco e o formador, reitor da nossa filosofia. Dia 20, aniversário natalício de 2 diáconos da nossa diocese, o diácono Jarri Teixeira Brito e o diácono Wilton Ferreira Moreira. Então, rezando por esses nossos aniversariantes do clero, mas de um modo especial, pelas nossas mães, nesse final de semana do Dia das Mães, vamos pedir à Mãe de Deus, nossa mãe, que possa interceder pelas nossas mães, para que elas possam fazer tudo que seu Filho nos disser. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Mãe do ressuscitado, rogai por nós. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe de Deus, nossa Mãe, desça sobre as nossas mães e sobre todos nós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Parabéns a todas as mães. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força.